Olá, está no ar o TCE na TV. Veja os destaques dessa edição. Balanço aponta que metas propostas pelo Plano Nacional de Educação não foram atingidas. Decisão do STF pode tirar competência dos tribunais de contas para julgamento das contas dos prefeitos e do governo. E ainda, Pleno analisa 31 processos. Acompanhe agora no TCE na TV. Em 2014, o Congresso Federal sancionou o Plano Nacional de Educação, o PNE, com a finalidade de direcionar esforços e investimentos para a melhoria da qualidade da educação no país. O PNE estabeleceu 20 metas a serem atingidas nos próximos 10 anos. A grande preocupação é que, em vigor já há 2 anos, o plano ainda não atingiu as metas estabelecidas. O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, por meio da Escola Superior de Controle Externo, realiza a palestra para apresentar o balanço de 2 anos do Plano Nacional de Educação 2014 e 2024. Apesar de todos os esforços para cumprir as 20 metas propostas pelo PNE, pouco se avançou. O PNL virou um grande discurso por parte dos governantes, mas não um compromisso efetivo. Quer dizer, eles não decidiram tirar o Plano Nacional de Educação do papel. Isso se dá de 2 formas. Ele não foi uma prioridade orçamentária, então não teve os recursos necessários para dar conta das metas e estratégias do plano que estavam previstas para esses 2 primeiros anos. E tampouco foi uma prioridade em termos de planejamento das secretarias municipais, estaduais e principalmente do Ministério da Educação. Se falou muito de que o plano era uma referência, de que ele era importante, mas não se verificou, de fato, o plano sendo o orientador da ação dos municípios, dos estados e do governo federal na área educacional. Então, fica aí um alerta para a sociedade, o plano é muito importante, é muito melhor que nós tenhamos um plano do que o cenário de que nós sequer tivéssemos um plano. Então, a existência do plano ela é fundamental, só que agora ele tem que ser cobrado pela sua implementação, quer dizer, a população precisa cobrar a implementação do plano, cobrar a execução do plano, porque ele é fundamental para garantir que o Brasil tenha uma educação mais igualitária, uma educação de qualidade, uma educação que corresponda às necessidades do país. Então fica esse desafio para a sociedade brasileira. A Corte de Contas vem atuando de uma forma pedagógica junto aos gestores públicos, vem contribuindo efetivamente para a melhoria da educação no Estado. Nós estamos analisando aqui as contas dos gestores e, nesse caso, entram as contas da educação, o gasto que as prefeituras fazem, que o governo do Estado faz com a educação. Mas não é só gastar na educação, gastar a quantidade de recursos que se despende para a educação. A visão nossa também é verificar se é um bom gasto da educação, se os nossos gestores estão gastando e esse gasto está resultando em qualidade da educação que nós estamos ofertando às nossas crianças, aos nossos jovens. Então, essa efetividade do gasto também é preocupação nossa. E essa mudança que pretendemos ter no Brasil entre a qualidade do gasto na educação é que seguir aí um plano que é uma lei, que é um Plano Nacional de Educação e que hoje em dia está sendo amplamente discutido, hoje em dia não, está sendo faz tempo amplamente discutido no país, mas que não está sendo implementado como deveria. E como os tribunais de contas têm que prestar contas de uma lei que existe e que não está sendo bem implementada, como é que nós vamos penalizar, acompanhar, monitorar, fiscalizar os nossos gestores se nem a União está conseguindo implementar o Plano Nacional de Educação? Para o coordenador da campanha nacional pelo direito à educação, Daniel Cara, a participação da população será fundamental para que o plano efetivamente aconteça. Hoje depende muito mais da população, né? Que a população diga que o Plano Nacional de Educação é uma exigência dela. E isso vai orientar a ação dos governantes. Os governantes estão numa posição cômoda, porque a população participou da construção do plano, a sociedade brasileira participou da construção do plano, mais de 4 milhões de pessoas participaram das conferências de educação, no Congresso Nacional inúmeras audiências públicas ocorreram, então a sociedade, especialmente a sociedade civil organizada, participou da elaboração do plano. Agora que existe o plano, ela não está cobrando o seu cumprimento. Então existe uma contradição aí.
Eu sei que dá trabalho, que é difícil, que é complicado se depositar essa energia na luta pela implementação do plano, mas isso precisa acontecer. Então é preciso que a sociedade exija o cumprimento do plano e obrigatoriamente os governantes, a partir desse fato, vão começar a se mobilizar, porque existe uma situação democrática. Se a população exigir, ela vai orientar o seu voto também pelo cumprimento ou não do Plano Nacional de Educação. Exigindo o cumprimento do plano, portanto, os candidatos vão ter que ter mais compromisso com essa peça legal que é fundamental para o desenvolvimento do país. Uma decisão que vem causando polêmica no cenário nacional é que o Supremo Tribunal Federal, o STF, pode tirar a competência dos tribunais de contas para julgamento das contas dos prefeitos e do governo. Veja detalhes na matéria de Henrique Xavier. O trabalho de fiscalização dos tribunais de contas evita o desperdício do dinheiro público e foca no combate à corrupção. Só para se ter uma ideia, em 2015, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul impugnou 173 contratos e determinou a devolução de mais de 10 milhões de reais aos cofres públicos. Além disso, aplicou multas aos gestores que ultrapassaram 3 milhões de reais. Mas uma decisão da Suprema Corte Brasileira pode tirar dos tribunais de contas a competência para o julgamento das contas públicas. No entendimento dos ministros do STF, essa é uma competência das câmaras municipais. Detalhe: no ano passado, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul identificou irregularidades e impugnou 62 contratos referentes justamente a prestações de contas das câmaras de vereadores. Elas foram obrigadas a devolver aos cofres públicos mais de 2 milhões de reais. Se o entendimento do STF prevalecer, pode ser o fim do julgamento técnico das prestações de contas, que passa a ser político. Além disso, enfraquece a lei da ficha limpa. A decisão da Suprema Corte libera também a candidatura de gestores que tiveram as contas reprovadas pelos tribunais. A reação de ONGs e entidades que trabalham no combate à corrupção foi imediata. Nesse momento em que a sociedade brasileira passa por um grande desafio, em que a população está indo para as ruas, exigindo cada vez mais transparência, exigindo cada vez mais que o gasto público ele seja feito com critérios. É importante que os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, a MPE, têm que ser fortalecidos. A imprensa deu ampla visibilidade ao fato, buscando inclusive ouvir a preocupação dos conselheiros nos tribunais de contas. Esvazia o poder do Tribunal de Contas, nós ficaríamos apenas com um órgão para dar parecer. Os tribunais de contas, especialmente após a Constituição de 88, eles vêm se especializando, têm um corpo técnico de excelência. A minha preocupação é as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas terão um quadro e um corpo jurídico e técnico competente e suficiente para julgar, analisar e depois julgar as contas do Executivo? Esse é o compromisso de um tribunal para zelar do dinheiro público e fortalecer o desenvolvimento do Estado. Os conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, durante a sessão do Pleno, realizada no dia 24 de agosto, analisaram um total de 31 processos e ainda aplicaram multas que, somadas, totalizam mais de 15 mil reais. A conselheira Marisa Serrano negou o provimento do recurso ordinário interposto pela prefeita de Caracol, Maria Odete, mantendo a decisão anterior de irregularidade. Quanto ao processo 4.991, de 2012, do Fundo Municipal de Saúde de Caracol, recurso ordinário é uma inspeção, a recorrente é Maria Odete Constância Leite Barros e a deliberação recorrida é a 1/299 de 2013. Eu acompanho o entendimento da CCCE e do Ministério Público de Contas e voto pelo conhecimento do presente recurso ordinário por obedecer aos ditames legais e regimentais, no mérito negar provimento ao pedido formulado, devendo ser os comandos da decisão simples da primeira Câmara do Tribunal de Contas, por suas razões e fundamentos.
Na prestação de contas da Fundação Serviços de Saúde, a FUNSAL, o conselheiro Ronaldo Chadid votou pela irregularidade dos atos de gestão praticados pelo gestor à época e aplicou mais de R$ 4.000 em multas. 11.633/2013, trata-se do relatório de auditoria 47/2013, realizado junto à Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul, referente ao período de julho a dezembro de 2012, sob a responsabilidade do senhor Ronaldo Perches Queiroz, diretor-presidente à época. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e, diante das irregularidades detectadas, voto pela aplicação de multa ao ordenador de despesas acima nominado em valor correspondente a 200 UFERMs, pela determinação ao atual gestor para que encaminhe os contratos relacionados no dispositivo deste voto no prazo de 60 dias, sob pena de responsabilidade, nos termos do artigo 172, inciso 2 do Regimento Interno, e pela recomendação para que observe com maior cuidado os princípios que regem a boa administração pública para evitar que falhas como as apontadas nos autos se repitam. Já o conselheiro Gerson Domingos analisou 17 processos. Em um deles, aplicou a impugnação aos vereadores do município de Coxim, julgando improcedente o pedido de revisão interposto pelo vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Coxim, Adilson Ferreira do Lago. Processo número 5.690/2015, no pedido de revisão manejado por Adilson Ferreira do Lago contra o acordo número 104/2013, que declarou irregular e não aprovada a prestação de contas do exercício 2008 da Câmara Municipal de Coxim e impugnou o valor de R$ 26.147,20, pago a maior aos vereadores, e ali aplicou multa de 200 UFERMs. O TCE na TV fica por aqui. Para mais notícias, acesse o nosso site www.tce.ms.gov.br. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.